E aí, né, Raí? O Abel Ferreira, mais uma vez, provando o seu gigantismo no clube, né? Boa tarde, Pilhado. Um abraço para você, para todos que nos acompanham. Eu também gostei da atuação do Palmeiras hoje. Acho que o Palmeiras foi muito superior ao Botafogo. E eu acho que tem um número que ilustra bastante isso dentro do jogo, né? Se a gente pegar os 90 mais os 15 iniciais da prorrogação, que é o período em que o Palmeiras abre o placar, aí no segundo tempo o Botafogo vai para aquela pressão tentando igualar o jogo. O número de finalizações nesses três tempos, né, os 90 mais os 15, 115 minutos, 105 minutos, perdão, de jogo, era de 18-6 para o Palmeiras. 18 finalizações do Palmeiras e 6 do Botafogo em 105 minutos de jogo. Eu acho que isso ilustra bastante a diferença dos dois times dentro do jogo. Como o Palmeiras desde o início buscou e com mudanças feitas pelo Abel, o Alan como um ponta pelo lado direito, o Estevão jogando na esquerda no começo do jogo, mas vindo muito por dentro, o Maurício como titular nessa ocasião, o M. Martinez por dentro ao lado do Rios, porque era um jogo mais físico naquela faixa mais central, já que o Botafogo tinha Alan, Marlon Freitas, o Danilo Barbosa hoje, um jogador muito forte fisicamente também, então o Palmeiras precisava igualar nesse sentido. E foi uma resposta positiva, né? Se do ponto de vista criativo no primeiro tempo talvez o time não tenha conseguido finalizar tanto, no segundo ele volta com um volume muito grande de finalizações, né? E aí o John começa a trabalhar e começa a ser a principal figura do Botafogo no jogo. Então, eu acho que é uma vitória do Palmeiras muito justa, muito merecida pelo que foi construído ao longo do jogo. Mostra um pouco do trabalho do treinador nas mudanças, em identificar os problemas dos jogos anteriores e corrigir para esses e potencializar alguns jogadores. E também a competitividade muito alta desse Palmeiras. Do lado do Botafogo, o lado que sai derrotado dessa eliminatória, uma atuação decepcionante. E era um aspecto que a gente debatia muito ao longo da semana, como o Botafogo reagiria a esse jogo, depois de ter feito uma primeira fase em que em 2 dos 3 jogos ele se defendeu mais do que tentou atacar. Ontem o Renato Paiva na coletiva disse que seria um Botafogo que jogaria mais, que tentaria propor um pouco mais, e não foi em nenhum momento do jogo, exceto os 15 minutos finais, porque perdia, e aí se lançou desesperadamente ao ataque, até teve um volume de cruzamentos e coisas do tipo, mas nenhuma finalização perigosa de fato contra o gol do Everton. Então, decepcionante demais a atuação do Botafogo, enquanto o Palmeiras passa com muita justiça e com muitos méritos. E essa vai ser uma questão para a sequência, né? Os dois têm aí pontos. O Piperno trouxe os desfalques do Palmeiras, que obviamente vão pesar muito contra o Chelsea. É a defesa quase inteira titular, ou contra o Benfica, né? Quem passar desse confronto, o Chelsea é o favorito. E do lado do Botafogo, para o segundo semestre, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, é um time que vai precisar jogar um pouco mais, né? Em alguns jogos defensivamente, é claro que você ter esse equilíbrio é importante, vai te garantir pontos, vai te garantir vitórias em um ou outro cenário, mas Aí, sempre não dá para jogar só assim. eu acho que perder para o Palmeiras nunca, né, vai ser um vexame para um time brasileiro. Agora, jogar a bolinha que o Botafogo jogou hoje, com a covardia que ele jogou hoje, para mim é um vexame para um time que é atual campeão da Libertadores, que é atual campeão brasileiro. Eu acho que o torcedor do Botafogo, né, que viu o Botafogo passar no grupo da morte, esperava ver o Botafogo hoje jogando como um time grande que ele é, não como um time pequeno que ele jogou. Gente, o Botafogo não criou foi nada. O Mauro César Pereira falou isso. O que ele fez, ele criou mais chances depois de sofrer o gol na prorrogação do que no jogo inteiro. Ou seja, é aquilo, né, Mauro? Se jogasse o tempo inteiro, como jogou o segundo tempo da prorrogação e depois que ele sofreu o gol, o Botafogo faria um jogo onde ele teria muito mais possibilidade de se classificar. O Botafogo hoje, para mim, se ele se agigantou contra o Paris Saint-Germain, ele hoje se apequenou, Mauro. E outra, Palmeiras tem uma grande chance de semifinal, na sua opinião, porque eu acho que o bicho começa a pegar depois, né? Porque na semifinal ele já pode pegar um Manchester City da vida. Aí complica mais. Semifinal é muito viável para o Palmeiras e foi muito covarde. Foi uma vergonha a atuação do Botafogo hoje, Mauro, para sua despedida aqui com a gente. A atuação do Botafogo foi constrangedora, né? Porque foi uma opção do técnico jogar assim. O Botafogo tem material humano para jogar de outra maneira. E quero deixar claro, eu não estou dizendo que o Palmeiras jogou mal. Eu disse que o Palmeiras jogou bem, foi melhor, mas não acho que seja essa maravilha toda. Se tivesse sido uma atuação tão boa assim, não iria para a prorrogação. O Palmeiras mataria o Botafogo nos 90 minutos, é isso que eu quero dizer. Porque foi muito superior. Mas acho que ainda falta justamente esse acabamento. O Palmeiras tem muita dificuldade para marcar. Foi assim contra o Porto.
Foi assim contra o Al-Ahly, teve que fazer um gol contra, não é isso? E contra o Inter Miami mais ainda. E hoje, outra vez, a produção ofensiva do Palmeiras precisa ser melhor. O Palmeiras tem 2 jogadores que juntos custaram cerca de 50 milhões de euros, se contar os jogadores envolvidos na negociação. Um deles fez o gol da vitória no segundo tempo, né? Na prorrogação, aliás, que foi o Paulinho. Então, eu acho que o senão do Palmeiras também é o repertório ofensivo. Eu acho que ainda está aquém daquilo que poderia ser, né? E o Botafogo foi uma coisa constrangedora. Sobre a próxima fase, qualquer europeu que passar vai ser favorito contra o Palmeiras. Simples assim. Agora, não significa que vai ganhar. Ser favorito não significa que vai ganhar. Agora, tem que jogar mais. Tem que jogar mais. Tanto contra o Benfica quanto o Chelsea, tem que jogar mais. Eu acho que tem muita gente considerando que o Chelsea é fácil, entre aspas, porque o Flamengo derrotou. Olha, não é bem assim, não. Não é nada assim, na minha visão. Ô Mauro, você acha então que qualquer um que passe, Chelsea ou Benfica, é favorito contra o Palmeiras? Acho que... O Chelsea sim, o Benfica acho que não. O Benfica acho que vai dar jogo. Mas o Benfica é melhor que o Porto, tá? O Palmeiras não conseguiu ganhar do Porto. Dominou, era para ter... De novo, problema ofensivo. Dominou, era para ter vencido, não venceu. Isso está se repetindo. Hoje, de novo, não venceu. No tempo normal, foi ganhar na prorrogação. Esse é um ponto que tem que ser corrigido no Palmeiras. A produção ofensiva, ela não está à altura até do material humano disponível hoje em dia. São muitos jogadores de bom nível e o Palmeiras custa, sofre para marcar os gols. Esse é o ponto. Acho que o Benfica acho que tem um equilíbrio, vai. Acho que vai ter um equilíbrio. Agora, contra o Chelsea, não. O Chelsea vai ser favorito, como é favorito hoje, como era favorito contra o Flamengo. E perdeu. Então pode perder o Palmeiras também, evidentemente. Mas eu acho que vai ter muita dificuldade com qualquer um deles, evidentemente. Agora, Raí, como tá jogando o Richard Rios, hein? Porque se fala muito nos jogadores de frente, se fala muito no Estevão, muitas vezes do Maurício, do Flaco Lopes. Cara, o Richard tá jogando um bolão, Raí. Tá jogando muita bola mesmo, né? E é um jogador que já até atraiu aí atenções de times europeus. Já tem sido falado em diários espanhóis, italianos. O interesse que me parece ter sido maior durante essa Copa do Mundo de Clubes foi do Atlético de Madrid, né? O Simeone gostou bastante do Richard Rios, então é um jogador que, como disse o Piperno, talvez nem volte para o futebol brasileiro depois da disputa desse torneio. Muito bom de bola. E a gente não pode esquecer que foi um jogador mapeado ali no Campeonato Paulista, né? Muito barato o Palmeiras pagou por ele. Jogava no Guarani, um jogo entre Palmeiras e Guarani. O Abel observou, gostou, pediu a contratação e até foi... Me lembro que naquela época o Abel falou que isso seria uma prática do Palmeiras sempre olhar para o Campeonato Estadual e tentar garimpar um jogador. Então, em um ano contratou o Rios, no outro contratou o Rômulo, que acabou não tendo o mesmo sucesso, né? Tá emprestado jogando no Ceará nessa temporada, mas foi uma contratação espetacular que o Palmeiras pagou baratinho, joga muita bola, titular da seleção colombiana também, um meia muito forte na marcação e que chega à frente. Hoje teve 2 finalizações muito perigosas, né? Uma que passa por cima e a outra que o John faz uma defesa no segundo tempo. Então é um jogadoraço e que o Palmeiras ainda deve fazer uma belíssima de uma grana com ele quando acabar essa competição. Né? E o melhor de tudo isso, né? Dessa situação do Richard, é que ele tem já interesse de alguns clubes europeus. O Palmeiras pode fazer um dinheirão ainda com o Richard Rios. E outra coisa, nessa rivalidade, né, Raí, você esqueceu de citar, o Flamengo perdeu o Richard Rios. E tem uma porcentagem dele ainda. Que fala que... O Flamengo ainda tem 10% do Richard Rios, do passe dele. Sim, mas tem muito torcedor do Flamengo que fala como o Flamengo perdeu dinheiro com o Richard Rios. Ele entregou de bandeja o Richard Rios. E eu acompanhei tudo, porque isso eu falo aqui no programa, eu não escondo nada de ninguém, não. Meu melhor amigo de infância, é empresário do Richard Rios. E ele falava, Thiago, ele joga muito, ele não recebe chance no Flamengo. E eu dizia, será que esse cara joga essa bola toda mesmo? Aí foi pro México, ele foi pro futebol mexicano, saiu do Flamengo, foi pro México, chegou a jogar nos profissionais do Flamengo ali, Campeonato Carioca, alguns jogos de outras competições, vai pro México, depois vai pro Guarani. E aí, no Guarani, ele joga bem no Campeonato Paulista, o Palmeiras descobre o Richard Rios, tá jogando muita bola, e outra, pode fazer um baita caixa ainda para esse Palmeiras. É bom, né, a gente mostrar isso, porque às vezes os clubes eles não dão espaço para alguns jogadores. A gente viu a história do Cafu, gente.
O cara foi reprovado em mais de 9 peneiras e se tornou o Cafu. E aí agora o Flamengo perde de mão beijada para o palmeirense, né? Para zoar o flamenguista, isso é maravilhoso. Obrigado por ter me entregue o Richard Rios, Flávio Prado, de mãozinha beijada do jeito que foi. Sem dúvida, sem dúvida. Foi um erro, né? Às vezes acontece. Isso aí, às vezes o cara não consegue jogar tudo que pode num determinado momento. Eu realmente confesso que não lembro do Richard Rios no Flamengo. Ele jogou contra o Palmeiras, aquele jogo da pandemia aqui em São Paulo, tava ver com o time reserva, né, e tal. Mas assim, aquele dia que ele chamou a atenção foi o Hugo Neneca, né, que estava no Corinthians. Mas realmente, agora no Guarani ele chamava muita atenção. Mas ficava a dúvida, como é que vai ser vestindo a camisa do Palmeiras? E ele sempre foi muito bem. Toda vez que ele atua muito bem. Ele é um cara de uma pegada, de uma garra. E hoje, de novo, né? Quando o jogo estava morno, ele chutou 2 bolas na entrada da área. Tem um lance, você falou do Bruno Fux, mas eu nunca tinha visto isso. O Bruno Fux salvou um gol com a cara. Ele enfiou a cara na bola. Muito bem nessa jogada, porque ele poderia ter batido na bola. Ele recolhe os 2 braços atrás e... Eu nunca vi isso, o cara salvar um gol de cara. Foi realmente um lance diferente, né? Foi. É um jogador... Eu até não acho o Bruno Fux tão ruim, não. Claro que é inferior aos que estão lá, mas ele tem uma série de jogo interessante. Mas, de qualquer forma, voltando ao Richard Rios, grande destaque. Eu acho que hoje ele está na seleção da Copa. Ele realmente fazendo um campeonato extraordinário. E se o Palmeiras tiver a intenção de fazer negócio, se chegarem na multa, eu acho que ele vai embora, sim. Ô, Flávio, uma das coisas que eu fiquei muito, assim, apreensivo no começo do ano foi com aquela história de que o Palmeiras estava oferecendo um caminhão de dinheiro para contratar o Andrés Pereira. E naquele começo de ano, falou o seguinte, para que o Palmeiras vai gastar 20, 25 milhões de euros para contratar um cara que joga mais ou menos no lugar do Richard Rios? Eu acho o Richard Rios o melhor jogador com o André Pereira e continuo achando cada vez mais. Quer dizer, acho que a diferença, inclusive, ela vai aumentando. E já está lá, né? Já deu certo. Fica lá, né? E assim... não adianta o Palmeiras vender amanhã depois, enfim, o Richard Rios por 20, 25, agora já se fala em 30 milhões, para querer contratar o Andrés Pereira pelo mesmo preço. Aí não vejo vantagem nenhuma. É claro que o Pilhado conhece o empresário dele e é óbvio que o jogador, quando recebe uma proposta de um time bom lá da Europa, os olhos brilham. Ele quer sair. É difícil segurar o jogador. Mas assim, trazer um jogador pelo mesmo preço que ele, aí eu acho que não terá sido um bom negócio para o Palmeiras, porque o Andrés Pereira não é um jogador do nível do Richard Rios. Mas essa informação é muito importante para a gente ver como a coragem do Palmeiras hoje de jogar bola rendeu dinheiro para o seu cofre e como a covardia do Botafogo hoje fez o Botafogo perder dinheiro, né? Porque, o Palmeiras faturou só com a vitória de hoje, né? A classificação de hoje, uma premiação quase 2 vezes maior, tá? Que a do campeão brasileiro de 2024. Olha isso. Só com o jogo de hoje, o Palmeiras faturou o dobro que o Botafogo como campeão brasileiro em 2024. Por quê? Porque a FIFA paga 13 milhões de dólares, tá? Ou seja, cerca de 73 milhões de reais aos classificados para as quartas de final, o que é bem maior do que os 48 milhões de reais conquistados pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro, pelo título do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Palmeiras, só com essa classificação de hoje, já coloca no seu cofre 73 milhões de reais